Buenas, pessoal. Meu nome é Francisco Stein. Finalmente eu estou aqui para apresentar o primeiro mapa de uma série de 7 que eu estou fazendo sobre o tropeirismo. Bom, por que eu demorei tanto tempo para lançar esse mapa? Esse mapa levou 7 meses para ser feito. Eu estou há uns 5 ou 6 meses fazendo pesquisas do restante do projeto, então alguma coisa pode surgir e eu tenho que modificá-lo. E também porque eu estava aguardando um incentivo do governo, tanto estadual quanto federal, né? Aqui nós podemos ver o PROAC, lá de 51.2020, pela Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo, pela Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, o Ministério do Turismo, né? Então eu estava aguardando e calhou que há umas 2 semanas atrás eu fui contemplado. É uma pequena parte de uma ajuda, mas é uma ajuda, enfim. Então agora eu já posso liberar a explanação sobre esse mapa, né? E mostrar o meu trabalho. Bom, aqui se vocês verem, aqui é o título: Tropeirismo, Tropa Chuca e Aiada, Potosí, mapa 1, tropeirismo andino. Arbitrariamente eu coloquei 1545 a 1732. 1545 em função da, entre aspas, descoberta das minas de Potosí, que nós vamos falar mais à frente, e 1732, que foi praticamente o início do tropeirismo no Brasil. Ok? Bom, isso aqui é um projeto maior que irá conter 7 mapas. Eu vou fazer primeiro esse daqui que está concluído, depois eu vou subir estado por estado contando a história do tropeirismo nesses locais. Nesse instante eu estou estudando a história do Rio Grande do Sul e vou iniciar os mapas em breve. Depois eu vou subir para Santa Catarina, depois Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, enfim, todos os estados que fizeram parte dessa integração nacional que foi o tropeirismo. Ok? Então vejam só, aqui nós temos o nosso artista principal aqui, que seria a mula. A mula é o cruzamento do Equus asinus, que seria o jumento, e o Equus cavalos, que seria a égua, né? Que vai resultar na mula, se for fêmea, e o burro, se for macho. Certo? Essas mulas, elas não procriam, elas são estéreis. Então o cruzamento do jumento com a égua, nasce a mula ou o burro. Bom, existem muitas controvérsias sobre a origem tanto do cavalo quanto do jumento. Alguns dizem que foi do norte da África, outros que veio da Ásia, ou talvez dos 2 lugares, enfim. Mas por volta de 6.000 a.C., esses animais começaram a ser domesticados pelo homem. Só que há um detalhe: o jumento e o cavalo, eles são primos, só que eles não cruzam entre si naturalmente. Então há necessidade de intervenção humana. Alguns falam que é uma aberração da natureza a mula, né? Porque, digamos assim, nós seres humanos somos primos dos chimpanzés, mas no entanto a gente não tem atração de procriação com o chimpanzé e vice-versa. Então o que acontece? O homem, por necessidade, curiosidade, enfim, sei lá, ele resolveu cruzar um jumento com uma égua. Aí começou a nascer as mulas e os burros. Como eles são estéreis, não se reproduzem, então tem que ter um jumento e uma égua. Ok? O que aconteceu? Esses animais foram se espalhando, o pessoal começou a ver a utilidade da mula. É um animal mais resistente que o cavalo, necessita de menos cuidados, é um animal que tem vamos dizer assim, um trotear diferente, é um animal que tem mais segurança, serve tanto para cavalgadura quanto para tração. É um animal bastante dócil e bastante resistente, carrega muito peso durante muito mais tempo, consegue percorrer grandes caminhos.
Enfim, é um animal perfeito para aquela época, para transporte e tração. Bom, o que aconteceu? As mulas começaram e principalmente assim, nesse caso aqui, para a Espanha, e através de cruzamentos planejados geneticamente, as mulas dos Pirineus, que é uma cadeia de montanhas que separa a França da Espanha, são consideradas as melhores do mundo. Então elas estão acostumadas num ambiente inóspito ou frio das alturas das montanhas dos Pirineus, pela segurança no andar, no transporte de cargas. Então, como eu falei, através de cruzamentos genéticos eles aperfeiçoaram e criaram o que é considerado a melhor mula do mundo. Pois muito bem, aí nós vamos para 1492. 1492 foi a época que foi o ano que Colombo chegou e descobriu, entre aspas, a América. Tem um ditado que diz que por trás de todo espanhol há uma mula. Então eles trouxeram esses animais para a América, porque esses animais não são originários da América. Eles trouxeram para a América, primeiramente para a América Central e do Norte, né, principalmente no México, e depois trouxeram para a América do Sul. Mas vamos lá ao que interessa para nós aqui. Em 1494, Portugal, desesperado pela descoberta pelos espanhóis da América, eles assinaram o famoso Tratado de Tordesilhas, em 1494. O que era o Tratado de Tordesilhas? Vocês vão ter que ver no mapa onde ficam as Ilhas Canárias. Do oeste das Ilhas Canárias, mais precisamente na ponta de Santo Antão, para oeste, eles colocaram 370 milhas, ou mais ou menos 3.700 quilômetros, e fizeram uma linha reta, dividindo essa parte aqui para o leste para Portugal e tudo que era oeste para a Espanha. Bom, então aqui foi dividido a América do Sul. Em 1513, um explorador espanhol conseguiu descobrir que hoje é o Canal do Panamá. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu fazer uma passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Então eles fundaram aqui um porto, Nombre de Dios, em 1510, foi até antes da descoberta do Istmo, né? E a partir daí eles começaram a descer para o Império Inca, que ficava em toda essa cordilheira aqui, que é a Cordilheira dos Andes. Andes em Quichua, a linguagem dos Incas, significa cobre, porque essa cadeia de montanhas aqui é muito rica em cobre. Tanto é que o Chile hoje acho que é o maior exportador de cobre do mundo, né? Pois muito bem, em 1532, Francisco Pizarro atravessou o Istmo de Panamá, que aqui chamava Darien, na verdade. Ele atravessou e chegou à cidade de Paita, ou Piura aqui, o porto de Piura aqui, né? Que já era um porto inca. E com menos de 200 homens, ele conseguiu conquistar o Império Inca. O Império Inca estava numa guerra civil terrível, uma falta de liderança, e com apenas menos de 200 homens ele conseguiu conquistar o Império Inca. E foi então 1532. Um dos pontos importantes aqui do tropeirismo é que em 1545, nessa região aqui, chamada Potosí, que talvez foi a maior mina de prata e a prata mais pura descoberta até hoje no mundo. Literalmente era uma montanha de prata. Ela ficava mais ou menos a localidade, a mais ou menos 4.000 metros de altitude, e só a montanha de Potosí possuía 700 metros de altura e aproximadamente 7 quilômetros de circunferência. Praticamente de prata pura. Tanto é que é explorado até hoje. Com tanta prata, com tanta fortuna, os espanhóis ficaram loucos, ficaram meio doidos, sabe? Então, o primeiro porto de exportação da prata é em Arica.
Arica foi um porto fundado pelos espanhóis, e desse porto aqui saía a prata que ia até o canal do Panamá, novamente, subia por via marítima, atravessava um caminho chamado Caminho de las Cruces, que era um caminho horroroso, pavoroso, muito insalubre, e ia até o porto de Nombre de Dios, e de lá eles subiam para Cuba e de Cuba voltavam para a Espanha. Ocorre que em 1621, se não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, em 1612, perdão, foi lançado na Holanda vários mapas que já indicavam Porto de Arica. Com isso, muitos corsários, piratas, começaram a navegar nessa região aqui para saquear os galeões espanhóis carregados de prata. Bom, de Potosí até Arica, no início, usava-se a lhama. A lhama é o maior camelídeo da América do Sul. Ele é natural da América do Sul, está acostumado às altas altitudes, às intempéries do lugar. Então eles começaram a usar as lhamas. Então primeiro iam para o Porto de Arica, mas depois, como começou a ser muito visado, eles começaram a utilizar o Porto de Callao, que fica próximo à capital Lima, fundada também pelos espanhóis. Então eles continuavam a seguir até o canal do Panamá, atravessavam, carregavam os navios de prata que iam até Havana, em Cuba, e depois para Sevilha, na Espanha. Porém, de tanta pirataria, de tantos corsários que existiam, eles começaram a fazer o caminho terrestre. E o caminho terrestre deles foi favorecido porque os incas já possuíam estradas fantásticas, estradas já pavimentadas com pedras, com pontes pênseis, com uma infraestrutura já pronta. Então eles subiam no sentido do Canal do Panamá por terra e chegavam aqui aos portos e daí para a Espanha novamente. Porém, a lhama, ela conseguia transportar aproximadamente 20 quilos de carga. Ela não era tão resistente e ao nível do mar, as lhamas tinham tendência a desenvolver certas doenças, principalmente nas patas, né? Bom, segundo alguns historiadores, foram utilizadas mais ou menos 300 mil lhamas no transporte dessa prata. Então elas subiam, levavam a prata até os portos do norte da América do Sul e depois desciam com mercadorias trazidas da Espanha. Porém, um tal de Hernando Arias de Saavedra, mais conhecido como Hernando Arias, já em 1537, ele trouxe as mulas que foram introduzidas pelos espanhóis na América do Sul. Ele trouxe as mulas para Assunção, no Paraguai, o atual Paraguai, né? E depois ele desceu até essa região aqui, em Cayastá e a atual Santa Fé, na Argentina. Por que ele começou a fazer os primeiros criatórios de mulas aqui? O principal insumo e o insumo mais caro para você criar uma mula é o sal. E o sal era proibido de ser fabricado ou ser explorado nas colônias. Então o sal vinha da Espanha, então era muito caro. E essa região aqui, ela possui um solo bastante salitroso, além das gramíneas, do pasto ser muito bom para o desenvolvimento delas, ela possuía esse solo salitroso. Então as mulas ficavam lambendo o sal e assim supriam essa necessidade desse mineral importantíssimo no desenvolvimento das mulas. As mulas ficavam nessa região aqui praticamente 2 anos. Elas ficavam desde o nascimento, iam sendo criadas, se desenvolvendo durante 2 anos. Depois eram levadas para a região de Córdoba, que já é uma região com uma altitude bem maior do que em Santa Fé. Nesse lugar aqui, em Córdoba, elas eram aclimatadas a um terreno um pouco mais indócil, vamos dizer assim, um ambiente mais hostil.
Então elas ficavam se aclimatando aqui durante mais ou menos 2 anos. Era feito a doma dela, ou seja, ela já era preparada tanto para a montaria como para carregar mercadorias e também para a sela. E daqui elas subiam. Sorocaba é conhecido como a cidade dos tropeiros, a capital dos tropeiros, as primeiras feiras, não sei o que. Mas aqui, nessa região aqui de São Miguel de Tucumã, nessa parte aqui, existiam 2 feiras. Existia a feira de Salta e a feira de Jujuí. Essas 2 feiras aqui era praticamente a Sorocaba dos espanhóis. Aqui eram comercializadas as mulas, que eram levadas principalmente para Potosí, e de Potosí eram carregadas com prata e levadas por via terrestre até o istmo do Panamá e depois despachadas para a Espanha. Algumas cargas poderiam ser também utilizadas através dos portos, né? Mas principalmente foi por essa via terrestre aqui que as mulas tiveram um papel preponderante. Então a mesma coisa com as lhamas. Elas traziam prata para cá e traziam mercadorias vindas do Império e desciam para o restante do Império Espanhol aqui. Ok? A quantidade de prata foi tão grande que ela modificou praticamente o mundo inteiro, economicamente. Ela fez uma transformação no mundo absurda. Tanto é que muita prata era despachada para a China, mas isso é um outro assunto, né? Porque a China era talvez a maior compradora de prata espanhola e enriqueceu extremamente o Império Espanhol. Por volta de 1630, praticamente só se utilizava mulas no transporte de prata no Império Espanhol. Lá por volta do final do século XVII, perdão, as minas de Potosí começaram a apresentar esgotamento. Começou a decair a produção de prata. Todas essas mulas que eram criadas aqui e que vinham para cá para abastecer principalmente Potosí, elas começaram a ficar com números excedentes. Só que assim, mais ou menos, acho que foi em 1698, foi descoberta as Minas Gerais no Brasil. As Minas Gerais no Brasil começaram a absorver o excedente de mulas que é da Argentina. Então elas entravam pelo Passo de Santana Velho, não podiam cruzar o Rio Grande do Sul paralelamente, por causa dos índios, por causa das missões jesuíticas, né, dos índios guaranis, que eram muito terríveis, os índios tapes, né? Então elas tinham que descer pelo Uruguai, vir até a região de Montevidéu e depois subir para o Brasil. Então aqui começou a iniciar, por volta de 1732, 1728, começou o início do tropeirismo das mulas argentinas para o Brasil. Então, voltando aqui às mulas, nessa região, o lugar mais propício, e aqui é considerado a região mais propícia para a criação de gado bovino e também de cavalos, de éguas, é essa região aqui, como mostrei para vocês aqui, Caiastá, Santa Fé. E vocês podem ver que o Pampa, tudo isso aqui é o bioma Pampa. Então você tem aqui o bioma, o Pampa úmido, você tem o Pampa semiárido, você tem a savana uruguaia, que é o que também preenche uma grande parte do Rio Grande do Sul, que é conhecido como Pampa Gaúcho. Você tem a savana mesopotâmica, que é entre os rios aqui. Você tem o Espinal, você tem aqui a Floresta Missioneira, você tem nessa parte aqui perto de Assunção a savana uruguaia e depois daqui para cá já é a região dos Chacos, né? Pois bem, isso é para vocês verem que o Pampa é um bioma bastante diverso, possui vários tipos de vegetação, inclusive vegetação de Mata Atlântica, enfim.
mas é a região mais propícia para se criar tanto gado, que vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa região, e também para a criação de mulas. Tem um detalhe bastante importante sobre as mulas aqui, ó. O pessoal começou a chamar os jumentos, não as mulas, os jumentos, de burro echor. Echor em espanhol significa fazedor, vamos dizer assim, é o cobridor das éguas. Só que o termo burro aqui é errado, mas ficou na história, né? Que o burro, a gente já sabe, ele é um animal estéril. Então, na verdade, devia se chamar aqui jumento echor. No Rio Grande do Sul é conhecido como burro choro e uma série de nomes. Mas para vocês verem a valorização da mula, uma mula ela custava o equivalente a 4 vacas, 3 cavalos, e em comparação, o jumento, que é o fazedor de mulas, ela custava às vezes 16 vezes mais caro do que um cavalo. Certo? Porque cada jumento ele cobria mais ou menos 72 éguas. Então é um processo trabalhoso, é um processo muito difícil, porque você tem que separar em currais específicos as éguas, você tem que colocar um jumento castrado para ficar junto com as éguas, para elas irem se acostumando, para depois, quando você quiser fazer o cruzamento, quando elas estiverem no cio, você coloca o jumento para fazer o cruzamento com as éguas. Então é um trabalho bastante complicado e pouca gente estava disposta a fazer isso. Mas em função do valor da mula, então é um negócio rentável. Tem um detalhe que muita gente fala assim, escuta, mas por que falam só de mula, mas não falam de burros? Não, a questão é a seguinte, é um negócio bastante engraçado, eu conversei com alguns criadores de mulas. Você coloca a cangalha, que é aquela tipo cela especial para carregamento de mercadorias, na mula. E a mula, quando sai em tropa, ela roda mais ou menos 20 e poucos quilômetros por dia. E a mula, para urinar, ela urina de pé. Parece brincadeira, né? E o burro já não, o burro ele tem que praticamente se ajoelhar para urinar. E com todo aquele peso, o burro não conseguia se levantar novamente. Então você teria que tirar toda a cangalha, toda a mercadoria para fazer o burro andar novamente. Então por isso que eles davam preferência à mula. O burro era utilizado muito para tração, para montaria, mas para carregamento mesmo de carga, a mula. Bom, para definir mais ou menos assim, veja só. Tropa chucra. Tropa chucra é aquele burro que não é adestrado, que nunca foi utilizado para carga nem para tração. Então essa é chamada de tropa chucra. Certo? E a tropa arreada já é as mulas já domadas, que já carregam cargas, que já fazem tração, que já podem ser montadas. Então, esse mapa aqui e a série de outros mapas que eu estou fazendo vai se referir sobre as tropas chucras. Porque veja só, você imagine um sistema circulatório humano. Você coloca as veias e as artérias, são as principais, que nesse caso seriam as das tropas chucras, que é mais fácil de você seguir. Agora, sobre as tropas arreadas, é praticamente impossível você fazer um mapa nessas dimensões. Você teria que fazer setor por setor, que é como assim uma capilaridade do sistema circulatório nosso. Sabe, a mesma coisa que você chegar e falar assim hoje, por exemplo, assim, para onde vão todos os caminhões, para todas as cidades, entregando mercadorias, tal. Quer dizer, é quase que impossível. Então, esses mapas aqui se referem ao caminho das tropas chucras. Então, tropa arreada é outra coisa. Talvez eu entre em alguns detalhes específicos, algumas regiões específicas sobre a tropa arreada,
Mas a função desse mapa aqui, desses mapas que eu estou fazendo, é sobre a rota das tropas chucras. Ok, pessoal? Então, assim, o próximo mapa será dos tropeiros no Rio Grande do Sul. A pesquisa já está praticamente completa, eu já devo começar a desenhar o mapa nos próximos dias. Então, é difícil você explicar toda essa história, detalhes por detalhes, num vídeo tão curto desse jeito. Então, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, fazer perguntas específicas sobre isso, fazer críticas, fazer sugestões. Eu estou aceitando, sempre fui um cara muito aberto para isso. Então, assim, se vocês precisarem de mais informações mais específicas sobre este mapa, o tropeirismo andino, é só vocês mandarem um e-mail para mim, um contato e as perguntas que eu vou fazer questão de respondê-las. Vou ter todo o prazer em responder. Eu só pediria que tirem o bairrismo de lado, deixem aquele amor pela terra própria, pelo seu pago querido ali, deixem de lado. Bairrismo não, tem que ser tudo em cima de fatos, de pesquisas, de fontes. Esse mapa aqui eu fiz uma pequena sinopse sobre o mapa. Não é fácil fazer uma sinopse num livro que dirá num mapa. Então, assim, é uma pequena sinopse e na parte de baixo eu coloco as referências bibliográficas que eu utilizei para construir esse mapa aqui. Não é perfeito, um mapa desse deveria ser feito presencialmente, eu teria que ir até os locais principais, fazer pesquisas em museus, em centros de tradição, conversar com historiadores do local, mas em função da pandemia não teve outro jeito, eu tive que fazer apenas através da literatura, que é muito vasta, é muito boa a literatura que nós temos em relação a isso. E, para completar, esse é o primeiro mapa sobre tropeirismo andino. Eu procurei em tudo quanto é lugar, não achei um mapa tão completo como esse. E esse mapa eu fiz assim apenas para mostrar ao pessoal o início, desde o começo mesmo, onde começou o tropeirismo. Muita gente acha que começou já no Brasil, uma série de coisas e tal. Mas não, esse aqui é um mapa apenas para demonstrar que o tropeirismo se iniciou no Império Espanhol e foram as mulas argentinas que vieram e se transformaram no tropeirismo brasileiro. É isso aí, pessoal, muito obrigado, desculpa alguma falha, alguma gaguejada, mas eu não estou acostumado a gravar vídeos, eu prefiro fazer isso presencialmente, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.